E aí, sétima Ana, como é que tá? Todo mundo beleza? Chegando aí para mais um exercício de boa. Vamos continuar nas atividades do livro. Estou na página 190. 190, isso mesmo, livro 4. Falando sobre a estrutura geológica do Brasil, relevo e solo, tá? Tema bem técnico, bem relacionado à geografia física. Então, o que começa? Explica a relação da estrutura geológica com o clima e as diferentes formas de relevo. É lógico que as diferentes formas de relevo elas são influenciadas pela estrutura geológica, ou seja, como a placa tectônica, a formação dessa placa tectônica acontece na região, né? Como que a superfície foi formada, a sua origem geológica. E como ela... Meu peixe está sujo aqui, ó. Como ela acaba influenciada pelo clima, né? Como o clima modelou. Lembra que a gente tem dois agentes modeladores do relevo: os agentes internos, que aí vem a partir dessa tectônica de placas, e os agentes externos, que são muito gerados, são muito influenciados pelo clima. Né? Se chove muito, se é muito frio, se é muito calor, para promover o intemperismo e a erosão das rochas, tá? E essa estrutura é um conjunto, né, de rochas, de elementos do próprio solo que fazem parte de uma superfície, tá? Então elas vão agir de acordo com a atuação dos agentes modeladores e transformadores do relevo. Então, ó, qual é a relação da estrutura geológica com o clima? O clima consegue modelar, tá? Assim, a maneira mais simples e impossível de explicar isso. O clima modela o relevo. E esse relevo influencia no próprio clima. Porque lembra, uma cadeia de montanhas pode bloquear uma massa de ar. No caso do Brasil, a gente não tem a grande cadeia de montanhas. A gente tem planaltos elevados, como o Planalto da Borborema no Nordeste, que impede a umidade do Oceano Atlântico de chegar no sertão nordestino, seco. Né? A gente estudou isso esse ano pra caramba, falando do sertão nordestino. E aí, né, eu acho que fica bem fácil de interpretar, porque tem muita coisa que a gente interpreta depois que a gente entende a característica, né, a funcionalidade da coisa. E aí, ambientes que são mais úmidos, que chovem mais, que apresentam elevadas temperaturas, as rochas sofreram mais a ação do clima, dos agentes do intemperismo, então foram mais alteradas. Tá? Essa é uma relação legal, onde o clima acelera os processos. Em outro lado, aonde é mais seco ou mais frio, temperatura menos oscilante, né, uma menor amplitude térmica, as rochas demoram mais tempo para promover esse processo de intemperismo. Beleza? Então, explicado, como é que você vai escrever isso? Você pode botar literalmente a relação de influência do clima, como o clima proporciona os agentes modeladores do relevo, intemperismo e erosão. Tá? Você pode falar de chuva, do vento, da umidade em contato direto. Tá? 2. Pesquise e identifique qual estrutura geológica está relacionada com a concentração de minérios no Brasil e com os combustíveis fósseis. E aí, com certeza, na estrutura geológica dos escudos cristalinos, é o que tem bastante no Brasil, tá? Concentram vários tipos de minério. A gente tem muita bauxita, muito minério de ferro, nióbio, que a gente tem começado a explorar bastante, tá? E alguns dos combustíveis fósseis que a questão está falando aqui, né? Alguns não, desculpa, os combustíveis fósseis acabam ficando não nesses escudos cristalinos, porque os escudos cristalinos são rochas, tá? Normalmente essas rochas magmáticas, ígneas, né? Ou metamórficas, tá? Agora, o petróleo, gás natural, a moto passando fazendo esporro, gás natural e carvão mineral são nas bacias sedimentares, tá? Então, a qual estrutura geológica está relacionada a minérios? Aos escudos cristalinos, que são bem antigos no Brasil e ricos em minérios. Já os combustíveis fósseis, né? Basicamente ditando, tu vai pausando e vai anotando isso aí. São nas bacias sedimentares. Tem que fazer, né? Fica fazendo barulho com moto achando que é, né? Atrapalhando a nossa aula aqui. Faz parte. Na sala de aula a gente tem lá às vezes o carro do ovo passando na porta da escola também. 3. Escolha.
escolher alguns objetos que você e seus familiares utilizam no dia a dia. Pesquise e registre nas linhas abaixo os nomes dos objetos e dos minerais, cara. Eu adoro essa questão, porque essa questão faz refletir o quanto o espaço natural está em volta da gente, com transformações. Eu estou aqui atrás de uma parede que usou barro, né, sedimento, argila para fazer os tijolos, cimento extraído de minerais, tá, de rochas. Então, minha casa tem muitos minerais. Se eu só pensar na estrutura dela, os vergalhões, as vigas, né, minério de ferro, tem um monte de coisa, tá? Panelas, utensílios domésticos, as facas, as panelas, o próprio fogão, geladeira, eletrodoméstico. Irmão, você tem uma gama de produtos que fazem parte de um extrativismo mineral no Brasil, beleza? Isso é fácil de saber, né, de perceber. A gente tem muita coisa feita a partir de minerais, tá? 4. Verdadeiro ou falso? Que aí a gente chega, ó, verdadeiro ou falso, questãozinha super tranquila de fazer. Legal que aqui a gente só precisa marcar, né? Então, sabe que eu não gosto de ficar parando aqui para digitar a resposta para vocês, não. Vocês vão anotando. Assim o tio espera. O território brasileiro está localizado praticamente no centro da placa sul-americana, portanto não há ocorrência de terremotos. Temos um problema. Tá, sim, a gente está no centro da placa sul-americana, mas terremotos podem ocorrer aqui. A gente tem alguns abalos sísmicos que são caracterizados como terremotos, mas são severamente raros, tá? Se você tacar no Google rapidinho terremotos no Brasil, mapa, você vai achar algumas localizações no Acre, de vez em quando tem, que está perto dos Andes, né? E onde tem tremor constante, então a gente tem alguns reflexos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, alguns lugares tem. Tá? A gente não pode dizer que não há ocorrência. Lembra que isso na geografia dá muito chabu, tá? Dá muito problema. Se você dizer que todos os brasileiros são felizes. Não, você vai ter alguém que vai estar infeliz. Você vai ter algum lugar no Brasil que pode ter algum abalo sísmico ou terremoto causado por algum outro evento, não um vulcão entrando em erupção, que aí a gente já não tem mesmo, né? Você ligou? Tá? Complicado você falar alguma coisa assim no global. Então aqui, ó, deixa eu tentar marcar. Aí, falso. Na região amazônica, predominam os movimentos de massa em função do clima chuvoso. Cara, apesar da Amazônia a gente falar que sempre chove, né? Chove muito, 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 muito. Mas a Amazônia tem muitas áreas planas. Então, tendo área plana, a gente tem planície. Em planície, meu irmão, você não vai ter um movimento de massa. Isso acontece em regiões que têm um relevo acidentado, tá? Com muitos morros, com muitas encostas. E é onde a gente tirou a cobertura vegetal e botou casinha, que é comum de acontecer, né? As comunidades das encostas dos morros, né, no Rio de Janeiro, sofrem com as chuvas nesse período, né? Então aqui também é falso. Né? Então, super de boa entender nas regiões de encostas que vão acontecer esses movimentos de massa. Então também é falso. Então, ó, não precisa nem fazer assim, porque a gente já está justificando aqui, né? Justifique as erradas. Já estou dizendo, só vai ter movimento de massa onde tem relevo acidentado. Mesma coisa. Aqui a gente não pode afirmar categoricamente que não tem terremoto. Vai ter sim algum movimento de abalo sísmico em algum lugar, principalmente no Acre, que está até perto dos Andes, né? Se a gente pensar geograficamente falando na posição. Terceira frase. O relevo com inclinação acentuada, quando localizado em áreas de clima chuvoso e que foram desmatadas, é mais suscetível aos movimentos de massa. A gente acabou de falar disso na questão anterior, né? No Rio de Janeiro a gente acontece isso. Áreas que foram desmatadas, com inclinação acentuada, né? Ele deu uma maquiada em falar que o relevo é acidentado, é uma encosta, então sim, verdadeiro. No Brasil, ocorreram atividades vulcânicas em eras geológicas passadas, mas todas estão extintas. Sim, cara, com certeza. Está perfeitamente afirmativa, perfeita, tá? Então, não preciso justificar porque a gente já vem comentando aí nas outras respostas. E aí, seguindo para a questão 6, né? Tendo em base o mapa do Brasil, Mapa Brasil Relevo, né? De Jurandir Ross. Esse
cara vocês vão ver para sempre na geografia, geógrafo muito importante para a gente, que está na página 187. E identifique as principais formas de relevo que ocorrem no estado onde você mora. É nós, Rio de Janeiro. Então vamos voltar lá no mapa rapidinho para a gente poder explorar a imagem. Aqui. 185, é esse? Calma aí, fiquei com dúvida agora qual é o mapa que ele falou. É esse? Eu queria do arcabouço, né? 187. É um depois? Não, o que mostra o relevo é da 185. Não, 186, 187 não tem, né? Tem a tabela. Sudeste, baixa fertilidade, requer técnicas de manejo especiais para a prática agrícola, né? O solo não é muito favorável aqui não. Mas vamos usar esse mapa aqui, né? Para falar as formas de relevo predominante aonde a gente mora. Rio de Janeiro está aqui. Aí precisa olhar o 7. Deixa eu dar uma pausa aqui para dar um zoom para a gente enxergar bem. Aqui, na verdade, eu não consegui nem dar um zoom legal para poder ver. Deixa eu até diminuir por aqui mesmo, que dá uma confundida aqui, beleza. Aí eu peguei o livro físico, né, para ficar mais visual. o meu livro, né. Então, o que a gente tem aqui? No Rio de Janeiro, a gente está no Planalto do Atlântico Leste e Sudeste, esse grande planalto aqui. Só que, como a nossa cidade está muito perto do litoral, a gente já está numa região de baixada litorânea, de planície litorânea. Então, quando a gente fala em Baixada Fluminense, a própria Barra da Tijuca, tá? São áreas baixas e planas, já são planícies costeiras, beleza? Vamos voltar lá para a questão. Tem um outro nome também que é bonitinho da gente. A gente apelida esse planalto do leste e sudeste de domínio de mares de morros. Estão batendo aqui na porta, eu vou deixar batendo, né? Pausar minha aula não. 7. Pesquise os principais problemas ambientais que ocorrem no município onde você mora. Escolha 2 e elabore um texto para apresentar as características. Olha, vocês podem falar de vários. Eu vou citar para vocês e as ações da prefeitura em relação. Primeiro a gente tem que pensar na transformação do espaço natural, né? A gente mora numa cidade urbanizada. Então o bioma Mata Atlântica que era daqui já era, né? Lembra disso. Ao mesmo tempo que a gente pega ambientes que foram poluídos, né? Tem um lugarzinho chamado Jardim Gramacho que possuía um lixão, né? Ainda tem resquícios lá, tem alguns lixões clandestinos, mas é aqui perto, é no município de Duque de Caxias. Mas é um problema que afeta a Baía de Guanabara, porque esse esgoto, essa poluição vai vazando para a Baía. Jardim Gramacho é as margens da Baía de Guanabara. Então, meu irmão, aí a criatividade é com vocês, né? Porque o que tem de problema ambiental, né, a gente pode botar poluição atmosférica, desmatamento, contaminação do solo, impermeabilização do solo nas cidades que geram os alagamentos, né, muito asfalto, enfim, com vocês, tá? Se tiver alguma dúvida em elaborar a resposta, só entrar em contato comigo que eu vou ajudar a desenvolver o texto. Espero que vocês estejam desenvolvendo por vocês, valeu? Então, forte abraço, qualquer dúvida é só me procurar. Fechou? Fechou, né? É isso mesmo, acabou. Isso aí, fechou.